Olá! Você sabia que apesar de nós vivermos todos no mesmo universo, habitarmos um mesmo planeta, cada um de nós vive um universo particular? Não sei se você já ouviu aquela música da Marisa Monte. Mas só não se esqueça ao entrar no meu infinito particular. Em alguns instantes sou pequenina e também gigante. Então, pessoal, é isso, né? Todos nós temos um infinito particular, um universo particular, né? Apesar de vivermos no mesmo planeta, habitarmos o mesmo universo. E por que isso é tão diferente entre cada pessoa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um comparativo desses infinitos universos particulares que a gente tem, tá? Então, o universo particular, ele vai depender muito do diálogo interior que a gente vai ter com a gente mesmo, certo? Então, a gente tem aquelas pessoas, né, que se iluminaram, por exemplo, né, Jesus Cristo, Buda, Krishna e tantos outros santos, né, e mestres ascensionados que chegaram nesse estado aqui de iluminação. Como que era, então, o universo particular, o diálogo interior nesse momento que eles chegaram na iluminação, né? Na iluminação, você vai ter um pensamento neutro e vai estar completamente interligado com Deus, a sua centelha divina está interligada com Deus. E aí você tem ou um pensamento neutro ou tem pensamentos positivos, né? De esperança, de amor, de gratidão, de boa vontade, de coragem, tudo que é positivo. Então, no momento da iluminação, a pessoa que na vida dela, ela pode ter passado por diversos estados de diálogos interiores e universos particulares, mas no momento que ela chega na iluminação, para ela entrar no estado ascensionado, ela tá com o campo dela totalmente aí positivado, só com pensamentos conectados à luz divina, à luz maior, a toda a bondade que existe no universo, está totalmente conectada com Deus. Então ela chegou nesse estado aqui, certo? Já a gente tem aqui quase que 90% da humanidade, não vamos se ater muito a este número exato, mas é a grande maioria das pessoas que estão aqui ainda encarnadas na Terra e que estão presas ainda na dor, no sofrimento, na luta de que tudo é difícil, preocupadas, ansiosas, depressivas, elas geralmente estão vivendo o oposto disso daqui. Então, elas estão vivendo com mais pensamentos negativos, é ansiedade, é medo, é escassez, né? Achar que vai dar tudo errado na vida dela, crenças limitantes. Então, ela tem um pensamento totalmente negativo em relação a ela e até as outras pessoas também. Ela acha que ela tem uma falta de esperança, um desânimo, uma baixa autoestima. Então, ela vai vivendo aqui mais ou menos aqui num campo bem fechado. Ela constrói muros ao redor dela mesma e ela não consegue ver a luz. Quando consegue, é uma coisa assim pontual, um pensamento positivo. Ah, tenho esperança que vai acontecer. Mas aí logo depois ela desanima, ela vem para outros estados aqui. Medo, escassez, falta, a culpa, né? A culpa deixa a gente preso também, pessoal, bem baixinho, vibrando bem baixinho. A culpa, a vergonha são as vibrações mais baixas. A mais baixa de todas é suicídio, né? Então, aqui a pessoa está beirando um estado, beirando não, ela já está quase num estado de depressão aqui, já quase para virar, né, para retirar a própria vida, vamos dizer assim. Então, ela se vê presa, ela construiu com essas crenças limitantes, esses pensamentos, né, limitantes, ela construiu uma verdadeira muralha ao entorno dela. Então, ela não consegue muito ver a luz, muito estar conectada com o campo divino, com Deus, certo? Então, aqui
Uma coisa que eu quero explicar também para vocês, que independente dos universos, de diferentes universos que a gente tem aqui, sempre o que vai acontecer é o seguinte: se eu estou com o meu universo particular positivado, ou em estado neutro, né, um diálogo interior positivo comigo mesma, então é a partir desse universo, desse diálogo interior, que eu vou atrair tudo o mais para a minha vida. Então, se eu estou nesse estado aqui, ou próximo dele, né, com pensamentos neutros, nem positivo nem negativo, mas neutro, né, ou ali na positividade, eu vou ter a tendência de atrair para mim outras situações positivas ou neutras. Já se eu estou nesse estado aqui depressivo, então eu estou com o meu campo, a maior parte aqui do meu universo particular, do meu diálogo interior, ele é negativo, então eu vou puxar, eu vou atrair mais situações negativas. Então, quanto mais preocupado eu ficar, mais situações desastrosas eu vou atrair para mim. Quanto mais medo eu tiver de uma situação, seja de separar, seja de que o outro abandone você, né? Seja o medo de uma escassez, um medo de faltar recursos na sua casa, vai acontecer exatamente isso que você está temendo, tá? Porque você vai atrair esses mais medo, mais preocupação. Quando está aqui também na reclamação, você está clamando novamente aquela situação negativa, então mais situação negativa vai atrair para você, vai ser atraída até você, porque o seu campo, o seu universo particular está assim, negativado. Aqui eu coloquei o seguinte, que apesar de nós vivemos aqui no planeta Terra, há pessoas que consideram o planeta Terra como um planeta prisão. Quem são essas pessoas? Geralmente aqui as que estão no estado depressivo, as que estão estão desanimadas, sempre repetindo padrões, repetindo ciclos. Então ela está fechada, o mundo dela é cinza ou é preto. Então, ela realmente vai sentir que ela está vivendo numa prisão, porque a prisão começou dentro do universo particular dela primeiramente, tá? Então, ela só vê situações negativas, é um gato que morreu, é alguém que desapareceu, notícias trágicas, né? Ela vê acidentes na rua, enfim, tudo que ela vai ver no mundo exterior vai estar exatamente correspondendo com o universo interior dessa pessoa. Tá? Então é isso aqui. Tem outros campos variáveis também, tá? Como aqui, por exemplo, a pessoa que mais ou menos ela observa o mundo como óculos de Poliana, tudo tá muito legal, até mesmo aquela falsa positividade, né? Então ela tem aqui a maior, pelo menos ela se esforça, né, para pensar positivo, ela treina a mente dela com aqueles mantras positivos, ela faz orações o dia inteiro, ela tenta se conectar com Deus, ou mesmo ela pode conversar com Jesus, com Deus, ou ter a sensação de que isso está acontecendo. Então, a maior parte do campo dela pode ser aí positivo. Claro que tem um ou outro pensamento negativo, mas a maioria dos pensamentos dela, ela faz esse trabalho com ela, né? Então, ela consegue ver as coisas mais coloridas, um céu, ela observa a flor, ela vê beleza na flor, nas coisas simples. Às vezes ela também pode estar fantasiando, né? Algumas coisas, algumas situações que não são tão boas, como ela já está no treinamento dela de encarar como tudo positivo, então ela tende a encarar até as situações negativas como positivas também. Então, essa pessoa, né, que está mais ou menos como um óculos de Poliana, vamos dizer assim. Isso pode ter consequências positivas sim, mas também consequências negativas, porque aquilo que pode estar incomodando ela pode estar passando por cima e dizendo, ah não, tá tudo bem, e aquilo tá incomodando ela, tá? Então isso também vai criar uma sombra, vai criar uma certa negatividade aí para ela, se ela for para esse extremo positivo e também esse lado muito eufórico, tá? Esse universo aqui, a pessoa, ela tem às vezes pensamentos neutros,
ela tem às vezes pensamentos positivos, mas por um outro lado, ela também tem pensamentos negativos. Ao mesmo tempo que ela tem uma esperança, que ela sabe que coisas boas estão acontecendo para ela, ela também tem algumas preocupações, ela tem alguns anseios, né? Nada tão exagerado aqui como esse campo, mas ela também tem aí, ela tá mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Mas ela também enfrenta desafios, amores e dores, né? Como todo mundo aqui, mas ela tá assim mais ou menos, né, equilibrado. Tá? Então, nós podemos ver aqui que essas pessoas, elas, dependendo do tipo de universo, de diálogo interior que elas criaram para elas mesmas, que elas atraíram para a vida delas, né? Esse conjunto de pensamentos, ele vai resultar num conjunto de emoções que podem ser positivas, emoções negativas, certo? E isso vai compor o campo áurico dessa pessoa, o campo energético. Ao redor do nosso corpo, ao redor de toda a matéria que existe na Terra, a gente tem um campo energético que envolve esse corpo, que envolve as pessoas. O campo energético que envolve as pessoas é chamado de aura. Algumas pessoas terapeutas conseguem enxergar o campo áurico. O seu campo áurico está mais esverdeado. Não, o seu campo está mais azulado. Não, aqui eu consigo ver algumas manchas. Tem aparelhos específicos também que conseguem detectar esse campo energético dos objetos, das coisas, das pessoas, certo? Então, de acordo com esse campo mental e emocional, né, que a pessoa criou através do diálogo interior, ela construiu esse universo particular dela, não somente pelos próprios pensamentos e emoções originários dela mesma, mas também ela recebeu um conjunto, um sistema de crenças, também pode ser chamado matrix, né? Essa matrix ela recebeu da sociedade que ela vive, da cultura que ela vive, da família que acolheu ela aqui na Terra. Ela recebeu da escola, da religião, um conjunto de crenças. Então ela não vive só com o conjunto de crenças originário dela, da essência dela, mas também ela recebe toda uma matrix, né, um conjunto de crenças dessas da sociedade, e que abafa a essência da pessoa, certo? Então a pessoa aqui, por exemplo, essa que está negativada, ela tá abafada pela Matrix, porque a essência de todos nós, independente dos diferentes universos particulares que possamos ter criados para nós, todo mundo é luz. Todos nós somos luz, todos nós somos energia, todos nós somos campos energéticos, nós somos luz. Na nossa essência, todas nós, a nossa essência da nossa alma, o nosso espírito é luz. Todos nós temos essa luz. Só que essa luz pode ter sido escondida, abafada por exatamente esse sistema de crenças. Muitas vezes essa pessoa aqui, ela sofreu muitos traumas. Pode ter sofrido traumas na infância dela, abuso sexual, traumas, o pai e a mãe falou horrores para aquela criança, né? E ela vai criando esse diálogo interior ao longo da vida. Ela vai achando que ela não vale nada porque as pessoas não trataram ela, abandonaram, rejeitaram, humilharam, todas as principais 5 feridas emocionais, né? Essa pessoa recebeu quase todas aí durante a sua trajetória de vida, e aí ela foi tratada dessa forma, então ela aprendeu a se tratar também dessa forma negativa. Ela não buscou um autoconhecimento, ela não buscou uma autoajuda, ela não faz tratamento psicológico nem terapêutico, nada. Então ela fica aqui repetindo o ciclo, sempre as mesmas coisas, e chega a um campo muito pesado que a pessoa pensa em tirar aí a própria vida. Então, esses universos aqui, eles são construídos não só
por coisas da nossa essência. Muitas vezes a nossa essência, na verdade, ela está abafada por essa matrix que fica sobre nós, esse conjunto de crenças que a gente recebeu do pai, da mãe, da escola, da religião, né? Dizendo que menina tem que se comportar dessa maneira, meninos não choram, menino não pode brincar de boneca, só a menina. Enfim, tantas outras crenças, né? Que dinheiro não dá em árvore, crenças de escassez, que tudo é muito difícil para conseguir. Então, essa matrix, ela vai envolvendo aqui também o conjunto mental de cada uma dessas pessoas e faz com que elas vivam exatamente aquilo que elas acreditam. Se elas acreditam na escassez, elas vão atrair mais escassez. Se elas reclamam de alguma situação, elas vão clamar novamente a mesma situação. Se eu já consigo fazer um trabalho mais aprofundado, me conectar com a minha essência, trabalhar o meu campo espiritual, porque o que acontece aqui? Quando chega nesse nível, geralmente a pessoa vai manifestar no físico dela doenças. Não só a depressão, mas a ansiedade, síndrome do pânico, diversos transtornos psiquiátricos. A pessoa vai começar a manifestar no físico dela. Aqui, tá? Aí o que acontece? Geralmente a pessoa ela vai tratar o físico, ela vai tomar um remédio aqui, né? Talvez um ou mais, tem gente que toma muitos remédios aqui para tratar o físico dentro das pessoas que recebem diagnóstico de transtorno psiquiátrico. E aí talvez ela vá olhar as emoções dela, talvez não, né? O lado emocional. Ninguém recebeu, só dizendo uma coisa, as pessoas receberam educação física na escola, mas elas não receberam educação emocional na escola, né? Então, ninguém sabe lidar muito bem com as emoções, fica todo mundo assim sentindo raiva, ou sentindo mágoa, ou sentindo uma tristeza, e não sabe muito bem como lidar com aquilo, não é verdade? Então, ela pode recorrer para o autoconhecimento, para um psicólogo, para terapias holísticas que também trabalham o campo emocional. Já o campo mental é explorado sim nas escolas. O campo mental você consegue trabalhar num psicólogo, num psiquiatra, né? O psiquiatra atua em todos esses níveis aqui, né? O psicólogo também, mas no mental também a gente não... O nosso cérebro, pessoal, ele foi preparado ao longo de toda a evolução da humanidade. O nosso cérebro, ele tem uma base que é reptiliana. Essa base reptiliana, ela foi meio que programada, não é, para a gente lutar ou fugir, né? Para gente se defender dos grandes animais lá na pré-história da humanidade, né? A gente tinha que caçar, a gente tinha que correr, né? De algum animal que viesse nos pegar ali. Tinha mais, a gente tinha esse sistema bem ativado, por isso a gente precisou ter esse cérebro reptiliano assim, dessa forma, que ele fica meio que avisando a gente de coisas negativas que podem acontecer, né? Então, agora tem que fugir, não, agora tem que lutar. Então, quem faz esse comando é o cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano, ele vamos dizer assim, que ele fica mandando pensamentos negativos, mandando comandos de medo, de escassez, né? Isso já é de uma forma ancestral que a gente recebe desse nosso cérebro reptiliano. É uma maneira de ele nos alertar. Olha, então geralmente a tendência da gente é pensar negativo. A nossa tendência natural, pessoal, natural, é pensar no negativo, pensar no pior, que é para poder se preparar para alguma situação, quando ela vier, eu enfrentar, certo? Então, a nossa mente, se a gente deixar ela sem comando, sem controle, sem liderança, ela vai ter automaticamente pensamentos mais negativos. Então, por isso é que eu tenho que pegar
as rédeas do meu controle mental, certo? Eu preciso pegar as rédeas dele, eu preciso pegar aqui, ó, isso aqui é um instrumento. Esse meu cérebro aqui é um instrumento. Quem comanda aqui sou eu, certo? Então, não é que você vai conseguir controlar as suas emoções, não é nesse sentido. Mas é que você pode, se você, já que você recebeu todo esse sistema de crenças negativas, essa matrix, e ainda o teu cérebro que não te auxilia, você precisa ser meio que um coach do teu cérebro. Não para reprogramar ele, né? Mas para desprogramar, certo? Você se manter num estado neutro. Porque no estado neutro, eu estou mais receptiva às ideias, aos insights do universo, aos amigos invisíveis, ao cuidado invisível que há, certo? A esse lado aqui mais espiritual, que eu sempre falo aqui, que é uma espiritualidade que ela é independente de religiões. É aquela fé inabalável, é aquele terceiro olho, aquela intuição que vem muitas vezes do nada, certo? Então, para isso, eu preciso cultivar uma neutralidade, nem aquela euforia, que tudo vai dar certo e tudo mais, né? E nem toda a negatividade, mas manter no centro, no eixo, assim, no controle. Até para você saber distinguir se os pensamentos que vêm são seus, criados por você mesmo, ou se são pensamentos derivados do que a sua mãe falou, do que o seu pai falou, do que o seu tio falou, do que conhecimento que você recebeu na escola que foi negativo, certo? Então, para isso, a gente precisa fazer uma análise. Dentro aqui da parte mental, está incluída o autoconhecimento. Porque no autoconhecimento, eu vou pegar os meus pensamentos, tirar pelo menos um dia, eu vou escrever meus pensamentos para analisar, ver se aquele pensamento é de julgamento, é o que eu senti a partir dali, certo? Fazer um mapeamento ali para enxergar como é que você pensa, certo? Primeiro eu preciso entender como está o funcionamento do meu cérebro. Isso também a gente tem técnicas específicas de autoconhecimento que podem te auxiliar, tá? Então, isso aqui a gente precisa estar no estado neutro. Os pensamentos vêm, pode fazer a meditação, a mindfulness, os pensamentos vêm, mas eles não te dominam. Você não fica ruminando pensamentos. Os pensamentos vêm e vão. Você pode escrever, também ajuda a expressar, ajuda, é diferente de deprimir a expressão, né? Tem gente que faz letras, tem gente que faz música, tem gente que vai recorrer para uma arte, né? Mas aquela energia precisa sair de você. Aquele seu excesso mental precisa sair de alguma forma, ser expresso de alguma forma, para você poder manter a sua sanidade mental, tá? Então, aqui, geralmente as pessoas trabalham a parte física, a parte emocional e a mental. Tem gente que só trabalha aqui a parte física, esquece do emocional e do mental, que é a parte do autoconhecimento. Esquece totalmente, não sabe lidar com as emoções, é atropelado pelas emoções, como acontece com muitas pessoas dentro do transtorno psiquiátrico, dentro de vários transtornos psiquiátricos. Então, aqui ela esquece totalmente que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, ela esquece o espiritual. Só que o espiritual é a causa raiz da doença que se manifestou lá no seu físico. Ela só se manifestou lá no seu físico porque foi a sua alma querendo te chamar a atenção. Olha, presta atenção nisso daqui. Se você foi uma pessoa cometida por um transtorno como, por exemplo, a bipolaridade é um descontrole emocional, emoções descontroladas. O que está querendo dizer para você? Se você quiser transcender essa doença, você precisa entender do seu... Deixa eu só colocar. Você precisa entender das suas emoções. As suas emoções são uma ferramenta de evolução para você.
você veio, digamos assim, premiado, né, lá geneticamente, e como as coisas foram acontecendo na sua vida, né, fatores aí ambientais ativaram, fatores estressantes geralmente, excesso de traumas e tudo mais, ativaram o gene da bipolaridade. Opa, vou prestar atenção aqui agora no que eu estou sentindo. Hoje eu vou me sentir. Como é que eu estou me sentindo? Essa pergunta para a pessoa que tem bipolaridade. Hoje, como você está se sentindo? Tem aplicativos que auxiliam, tem o Dailyo, que é um aplicativo que auxilia você. Ele pergunta como você está se sentindo hoje, bem, maravilhoso, com raiva, as emoções, né? Aqui tem aquele filme das emoções também, da raiva, do nojo e tudo mais. Esqueci agora o nome do filme, mas tem esse filme das emoções que vocês sabem, né, qual que é. Então, essas emoções, elas são ferramentas de evolução para você. Você veio nessa vida para aprender através das emoções. Se você parar e prestar atenção nos seus pensamentos que geram as determinadas emoções, você vai conseguir se autoconhecer. E aí, se autoconhecendo, você vai ter um melhor controle, né? um melhor manejo, vamos dizer assim, das suas emoções. Você não vai ser transpassado por elas. Você vai, do contrário, você vai utilizar elas para poder trazer, atrair a cura para você, entendendo como é que funciona, como é que é o seu funcionamento dos seus pensamentos, os pensamentos esses que geram o seu contexto emocional. E aí você vai saber para você transcender. E isso aqui é o lado espiritual, pessoal. Então, geralmente, o que acontece? O seu espírito, as pessoas que têm transtornos psiquiátricos, e não só transtornos psiquiátricos, outros diagnósticos também, a maioria dos diagnósticos, a doença ela não começa no físico. A doença ela começa no espiritual. Então é um mecanismo contrário. Você cuida do físico, emocional, do mental, esquece do espiritual. Só que foi aqui a causa raiz da maioria das doenças, da bipolaridade, inclusive. A sua alma estava lá doentinha, né? Você não é um espírito que está começando agora. Você teve vidas anteriores, você teve vidas passadas. Quer você acredite nisso ou não, né? Talvez não, esse corpo que você tem é a primeira vez que você tem, certo? Mas a sua alma, o seu espírito, ele é muito antigo. E ele faz parte de todo um conjunto. Apesar de que você não conheça, porque também a gente não tem educação espiritual independente de religiões, né? Também precisaria de uma educação espiritual. E esse é o papel aqui do nosso canal, do Purifique-se. É que a gente tenha uma educação espiritual independente de religiões, uma educação emocional que a gente não teve na escola. Então, como eu ia falando, as doenças, a maioria delas nasce no campo espiritual. O espírito, a alma daquela pessoa está doente por algum motivo. E aí, isso aqui é a causa raiz de muitas doenças que depois elas vão para o campo mental. Aí, depois de tanta pessoa ficar com aquela carga, ela fica tão pesada que aí essa carga vai para o campo emocional. O campo emocional fica tão denso, aí é a hora que ele pula para o campo físico. É aí que você recebe um diagnóstico, tá? Só que a causa, a origem começou lá no espiritual. E como é que você quer curar uma doença? Como que você quer transcender uma doença sem olhar para isso daqui? Só olhando para o físico. Pouco ou nada para o emocional, para o mental, quando faz um trabalho de psicologia. Então, a gente precisa vir daqui, a gente precisa tratar a gente de maneira holística, de maneira integrativa. Por isso a gente tem aqui várias ferramentas, terapias holísticas que podem auxiliar você a trabalhar esse seu campo espiritual, independente de religiões, tá
tá, como é que eu posso tratar o meu campo espiritual? Primeira coisa, pessoal, observa a ti mesmo. Observa, como eu falei, faz uma escrita terapêutica, tem um momento, uma hora, ou não sei, 30 minutos, faz uma escrita terapêutica daqueles pensamentos que estão vindo na tua mente, certo? Aí vai se perguntando, da onde que veio esse pensamento? Esse pensamento me deixou com raiva ou me deixou triste? Não, esse pensamento me deixou preocupada. Você vai analisar para você poder se autoconhecer, tá? O campo espiritual, ele também pode ser trabalhado por meio de terapias holísticas. Dentro das terapias holísticas, a gente tem várias ferramentas que olham para esse campo espiritual aqui. E eu posso trabalhar também por meio da minha fé, por meio das minhas orações, das minhas meditações. Eu posso me conectar com um campo maior, né? Que a gente acha que está do lado de fora, mas que está dentro da gente. Porque se a gente olha para a gente consegue ver não só as sombras, não só os pensamentos negativos, mas esse reino dos céus que mora dentro da gente, essa luz que habita dentro da gente, que é uma luz de origem crística, porque nós estamos no planeta Terra, um planeta que é comandado, capitaneado pela energia crística de Jesus Cristo. Então, ele está dentro de cada um de nós. Quem é a igreja dele aqui no planeta Terra? Somos todos nós que estamos encarnados aqui. E nós temos essa luz crística que está dentro do nosso coração. É a nossa centelha divina. Pode chamar de eu interior, pode chamar de eu superior. Essa é a verdadeira conexão com a espiritualidade, essa verdadeira educação espiritual, certo? Mas se eu esqueço de mim, se eu não olho para mim, não olho para os meus pensamentos, não olho para as minhas emoções, não olho para as minhas feridas emocionais que estão lá na minha criança interior ferida, que está dentro do coração, que eu preciso olhar. Por isso que tem muitas figuras, pessoal, de Jesus que ele está com ele é bebezinho, tá no colo da mãe Maria, do lado tem José o pai, e aí ele olha, ele tá com um dedo assim, dois dedos assim voltado para o céu, e outro ele aponta para o coração, ou seja, conexão espiritual com o Pai, Deus Pai Mãe, todo bondoso, tá? Não castiga, não humilha, não confunda com seu pai, com a sua mãe. É Deus que te criou, que é toda bondade para ti. E aqui dentro, ó, Jesus aponta para o coração, para a gente olhar para as nossas emoções, porque é a partir do nosso emocional, da cura do nosso emocional, é que a gente vai poder vibrar na luz, na nossa luz, encontrar, cuidar das feridas da nossa criança. Se eu recebi um trauma, eu vou cuidar. A gente tem técnicas, também tem meditações que você pode fazer para a cura da criança interior ferida. Muitas vezes você sofreu uma ferida de humilhação, de abandono, de rejeição, de um pai, da mãe ou de traição mesmo. E aí o seu coração tá lá, ó, tá a sua criança ou o seu adolescente está ferido e você precisa olhar para isso. Porque você não pode viver para sempre nas dores. Isso são dores. E quando a gente está vivendo nas dores, a gente ainda está lá preso na Matrix, achando que tudo é dor, tudo é escassez, tudo é sofrimento. Tudo é dor e toda dor tem o desejo de não sentirmos dor quando o sol bater na janela do teu quarto. Lembra e vê que o caminho é um só. O caminho é um só, o caminho é um sol, e esse sol está dentro de nós, é o nosso sol interior, é o nosso eu crístico,
solar interior é Ele olhando para dentro da gente, tendo amor com a gente, tendo agradabilidade com a gente, sendo feliz com a gente. O externo vai ser só um reflexo do que eu estou vivendo interiormente no meu universo particular, com o meu diálogo interior, comigo mesmo, com o meu eu crístico, com a minha criança, olhando para a minha criança, tudo que Jesus quer que a gente olhe para as nossas feridas, que a gente olhe para a nossa criança, para que a gente possa transcender, que a gente possa conversar com Ele. Se você conversa com o Espírito Santo, se você conversa com Deus, maravilha. Não é? Então, mas ele não é algo que está fora de nós, ele é algo que está dentro de nós. E é a partir daqui de dentro que eu conecto tudo o que eu quiser. Se eu quiser mais dinheiro, se eu quiser um relacionamento, se eu quiser uma prosperidade, se eu quiser mais amigos, eu sempre vou ter que partir de mim mesma, do meu diálogo interior, positivo, neutro, né? Eu vou ter que partir disso para eu poder externalizar e atrair as bênçãos que Deus quer para a nossa vida. Por isso Deus não é de sofrimento, Ele não castiga, Ele não é o que você aprendeu aí nas religiões. Desaprenda, desprograme-se, certo? Purifique-se e aí você vai conseguir conectar com o seu eu divino, com o seu Cristo solar interior. E é esse o meu desejo para você, pessoal, que você se conecte com você mesmo. Porque você é o seu melhor amigo, você é o seu melhor abrigo, você é o seu salvador. Você é que pode fazer esse caminho do autoconhecimento. Só você, ninguém vai fazer esse trabalho para você. Ninguém vai estar aí dentro da tua mente te dizendo como é que você tem que viver a sua vida. É você e a sua mente, é você e as suas emoções. Você tem as ferramentas, você tem a faca e o queijo na mão. Agora você precisa cortar, certo? Se tá difícil fazer isso, fazer esse trabalho de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, esse trabalho de se educar emocionalmente e espiritualmente, conta com a minha ajuda, me chama, tá bom? Comenta aqui, curte, compartilha esse conhecimento para alguém que você sabe que você que você vai poder ajudar, que está só esperando por esse conhecimento para virar uma chavezinha aí dentro, tá bom? Um beijo no seu coração, grande abraço e fique sempre com a luz.